Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral. O tema de hoje ainda é a continuação da semana passada e o título é Abandonar Pai, Mãe e Filhos. Se vocês estão bem lembrados, semana passada nós lemos 3 passagens do Evangelho, 2 do Evangelho de Lucas e uma do Evangelho de Mateus, onde Jesus convoca seus seguidores a abandonarem sua vida comum para segui-lo, né? E esse tema está colocado aqui dentro desse capítulo Estranha Moral, porque, como nós já dissemos, inclusive, né, nos nossos evangelhos anteriores, causa estranheza para a nossa mente comum um ser compassivo e amoroso nos recomendar o abandono, né, de tudo aquilo que a gente considera sagrado, né, nossa família, né, aquelas coisas que nós conquistamos, os bens e tal, que nós conquistamos com tanto esforço, trabalho, né, com honestidade e tudo. Soa muito estranho que um ser de sabedoria nos convide a abandonar, sobretudo a família, né, filhos, mãe, pai, né, soa estranho num primeiro momento. Mas quando nós nos aprofundamos na compreensão dessas palavras, nós percebemos que, na verdade, o abandono aqui não se trata de indiferença, não se trata de nos tornarmos indiferentes a pai, a mãe e a filhos, mas sim a não sacrificarmos o objetivo maior da nossa evolução espiritual aos interesses familiares, aos afetos familiares, que muitas vezes podem se constituir em obstáculos, né, ao nosso crescimento interior e, consequentemente, à nossa evolução espiritual. Vamos lembrar do exemplo de Francisco de Assis, que num determinado momento de sua vida, ainda muito jovem, se não me engano com 16 anos, saiu de casa. Saiu de casa porque, sendo um espírito muito evoluído, ele tinha impulsos de compaixão e bondade amorosa muito profundos e muito intensos. Seu pai era um comerciante rico, né, na Itália, eu acho, e queria que ele tivesse aquele espírito, né, de conquistar, de ganhar dinheiro, né, de ser o herdeiro, enfim, né, do comércio, né, que seu pai criara com tanto trabalho. E essas exigências do pai chegaram a um ponto tal que Francisco de Assis se viu na situação de ter de escolher entre aquele universo menor, digamos assim, do cultivo das coisas materiais, do mundo de Mamon, né, como diz o Evangelho, e do outro lado, o cultivo da dimensão espiritual, né, o extravasamento dos seus impulsos amorosos e compassivos de forma natural. E, obviamente, ele, espírito sábio e lúcido que era, escolheu o segundo, escolheu o mais amplo, escolheu o cultivo da espiritualidade e deixou sua casa sem levar sequer suas roupas, né? Saiu inclusive nu, simbolizando que ele realmente estava se despindo de toda e qualquer motivação material para cultivar de forma plena, profunda, a espiritualidade que já se manifestava de forma intensa no seu coração e na sua mente. Então vejam que Francisco de Assis não abandonou seu pai, sua família, se tornando indiferente a eles. Ele simplesmente percebeu que eles faziam parte de algo muito maior e que ele queria cultivar esse algo muito maior e deixá-los seguir o seu caminho de acordo com a sua visão, que ainda era uma visão estreita, uma visão ainda muito ligada às realizações do plano material, né? E aí, depois de nós termos analisado essas 3 passagens, né, 2 do Evangelho de Lucas e uma do Evangelho de Mateus na semana passada, nós vamos hoje ver os comentários de Kardec a respeito dessas passagens, onde ele diz: sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento, que era evidentemente este: os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina.
Então vejam que aqui Kardec está confirmando isso que nós dissemos agora há pouco, né? Quando Jesus pede àqueles que o seguem, né, que deixem por seu nome a sua casa, os seus irmãos, as suas irmãs, seu pai, sua mãe, sua mulher, né, ele não está ali dizendo para que se tornem indiferentes a todos os seus familiares, mas sim para que coloquem os interesses da vida espiritual acima dos interesses da vida material, porque a vida espiritual é eterna, né? Nós levaremos para depois da morte todos os tesouros de sabedoria e compaixão que tivermos cultivado em nosso mundo interior, mas não levaremos nada daquilo que tivermos conquistado materialmente. Portanto, os bens materiais, eles podem até nos conceder um certo conforto, né? Um certo equilíbrio, uma certa estabilidade material, mas só os bens espirituais, as virtudes, as perfeições, é que se constituirão em bens que nós levaremos para depois da morte e até mesmo para nossas vidas futuras. E é isso que Jesus está convocando seus seguidores a fazerem, né? A não colocarem o que é o cultivo das coisas que são mais limitadas acima do cultivo daquelas que vão nos conceder uma felicidade, uma realização e uma paz ilimitadas. E aí Kardec segue comentando: não temos, aliás, sob as vistas, a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições de família aos da pátria? Censura-se porventura aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa do seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se às doçuras do lar doméstico, aos liames da amizade, para cumprir um dever? É que, então, há deveres que sobrelevam a outros deveres. Não impõe a lei à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo? Formigam no mundo os casos em que são necessárias as mais penosas separações. Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura destes para com aquele. Então veja, pessoal, que Kardec está aqui nos dando exemplos de momentos na nossa própria vida mundana, na nossa própria vida material, em que nós abandonamos muitas vezes o lar, né, deixamos o lar, né, deixamos nossos parentes ou deixamos nossa família para cumprir com deveres ou obrigações que transcendem a família. Como aqui, por exemplo, ele cita o caso daquele que sacrifica os interesses e as afeições da família aos interesses da pátria, por exemplo, né? Porque o seu país pode estar precisando dele para uma missão nobre, né? Para uma missão que vai ajudar milhões de seres, né? Para uma missão que vai ajudar as pessoas para além dos muros familiares, né? Então, no próprio plano material, nós temos exemplos, muitos exemplos. Vocês vejam que Kardec elencou e enumerou muitos exemplos, né, de situações em que a gente deixa aquele núcleo menor familiar para atender a um núcleo maior, que pode ser a pátria, o país, pode ser, enfim, uma série de outras situações que transcendem os limites da família. Então, por que não poderíamos fazê-lo também para o cultivo espiritual? Né? Por que iríamos condenar, por exemplo, Francisco de Assis por ter deixado o seu lar? Porque nós sabemos, inclusive, pela história de Francisco de Assis, que deixando o seu lar, ele se tornou o que hoje nós chamamos de um santo, ou seja, um ser que beneficiou inúmeros outros seres. Coisa que ele não faria se submetesse aos desejos de seu pai, se submetesse aos desejos de sua família, que queriam que ele se encaixasse numa visão muito estreita à qual ele não mais pertencia, né? Então, se nós damos valor, né, àquele indivíduo que muitas vezes deixa o conforto do seu lar para ir, por exemplo, para uma guerra, né, para defender seu país, por que nós não entenderíamos também aquele que deixa o seu lar para o cultivo de valores espirituais sublimes e transcendentes?
É isso que Kardec disse aqui nessa primeira parte do seu comentário. E ele segue dizendo: vê-se, portanto, que mesmo tomadas ao pé da letra, excetuado o termo odiar, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescreve ao homem honrar a seu pai e a sua mãe, nem do afeto paternal. Com mais forte razão, não o seriam se tomadas segundo o Espírito. Tinham elas por fim mostrar, mediante uma hipérbole, um exagero, quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Aliás, pouco chocantes haviam de ser para um povo e numa época em que, como consequência dos costumes, os laços de família eram menos fortes do que no seio de uma civilização moral mais avançada. Esses laços mais fracos nos povos primitivos fortalecem-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Olha que coisa interessante, pessoal. A própria separação é necessária ao progresso. Porque, à medida em que nós progredimos, a gente se separa de determinados valores. Até mesmo na nossa vida comum, quando a gente passa, por exemplo, da infância à adolescência, a gente abandona uma série de brinquedos, a gente abandona uma série de coisas de que nós gostávamos e passamos a cultivar outras. Então, o próprio progresso, ele, no seu processo contínuo, ele se compõe de várias separações. Né? Nós vamos nos separando de várias coisas à medida em que vamos avançando na vida. Né? E assim é também na vida espiritual. Né? À medida em que a nossa mente clareia, à medida em que nossa mente se torna mais lúcida, nós vamos reconhecendo a pequenez de determinadas coisas que antes nós valorizávamos muito. E isso é natural num processo progressivo. Isso é muito natural. Né? Então a separação ela não deveria ser vista em si como uma coisa negativa. Ela não é negativa em si. Né? Ela é um instrumento que pode ser usado de forma positiva como instrumento de progresso, se nós soubermos o que precisamos cultivar e o que precisamos abandonar, tivermos clareza, né, sobre o que precisamos abandonar e o que precisamos cultivar. Né? E Kardec segue dizendo: assim, as famílias, como as raças, se abastardam desde que se não entrecruzem, se não enxertem umas nas outras. É essa uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral, quanto no do progresso físico. Aqui as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nolas faz ver de mais alto, mostrando serem os do espírito e não os do corpo os verdadeiros laços de afeição. Que aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem na vida espiritual pela depuração do espírito, verdade consoladora, da qual grande força aurem as criaturas para suportarem as vicissitudes da vida. Então vejam, pessoal, que quando Kardec diz que os laços de afeição se fortalecem quanto mais o espírito evolui, isso mostra, por exemplo, que Francisco de Assis, com a decisão que tomou, né, de abandonar o seu lar, ele, em se tornando um espírito ainda mais puro, mais evoluído e mais lúcido do que já era, ele com certeza, no plano espiritual ou em outras encarnações, pôde ajudar ainda mais aqueles seus entes queridos dos quais naquele primeiro momento ele teve que se separar. Então existe também essa questão de que a separação, ela não nem sempre ela é algo absoluto, né? A separação muitas vezes é algo transitório, é algo passageiro, enquanto os espíritos vão seguindo seus caminhos de acordo cada um com seu ritmo, para lá mais na frente se reencontrarem com seus laços de afeição ainda mais fortalecidos. É por isso que Kardec diz aqui que o Espiritismo nos faz ver essas relações familiares de um ponto de vista mais elevado, de um ponto de vista mais alto, né? Porque nós não vemos essas relações apenas como resultante de laços consanguíneos, de laços de parentesco, mas sim como afeições espirituais mais profundas, que tendem a se expandir e a se purificar ao longo dos inúmeros renascimentos, né, que ainda teremos sobre o planeta e que tenderão a serem completamente puras quando nos tornarmos seres plenamente iluminados.